O estudo de hoje, o Livro dos Espíritos, parte terceira, Leis Morais. Nós já estamos no capítulo 8, Lei do Progresso, no segundo item, Marcha do Progresso. Engraçado que eu tenho observado como tem passado rápido, né, o estudo do nosso Livro dos Espíritos. Daqui a pouco a gente já finaliza essa obra que é tão importante para nós. E já são aí quase 3 anos estudando esse livro. Não sei se vocês aqui estiveram no início desse trabalho, mas já são quase 3 anos. Já estudamos, nós fizemos um estudo de 4 anos na primeira leitura desse livro. Nessa releitura estamos já 3 anos, mais um pouquinho, até o fim do ano a gente deve terminar. E aí então a gente inicia, né? Esse livro, mais um, a gente vai decidir ainda. Mas impressionante como o tempo passa rápido, embora seja assim um tempo de longa duração. Imaginando que a gente faz a leitura de um livro com tanta rapidez e superficialidade, quando a gente para conversar um pouquinho sobre cada passagem, sobre cada citação, cada ideia que é lançada, a gente vê o quão ele é complexo e quanta informação tem para nos transmitir. Então a gente vai começar aqui esse nosso estudo, já lembrando do que nós estudamos no nosso encontro anterior, no primeiro item, o estado natural. Para entendermos o estado natural, a gente entende o indivíduo, né, o ser humano, no seu estado ainda mais primitivo, no seu estado bruto, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de sentir. Muito baseado nas sensações, estimulado por essas sensações, com um pensamento voltado objetivamente para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. E então, e os valores também muito ligados às suas necessidades imediatas, né? Então aqui nesse estado natural nós pegamos 2 filósofos para entendermos o modo de pensar a respeito desse tema, né? Bom dia, você fala. Então nós pegamos 2 pensadores, né? Primeiro pegamos Thomas Hobbes, um pensador lá do século XVII, um filósofo, e um segundo, Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, ali por volta de 1700. Então o Hobbes ele trazia para nós, e Kardec a gente lembra que ele se baseou, embora ele não tenha feito citações de nomes, ele se baseou nos pensamentos desses filósofos, né? Inclusive uma das citações que ele faz aqui no Livro dos Espíritos, uma pergunta que ele diz, né, o que pensar daqueles que... Então quando ele fala sobre isso, a ideia imediata que ele traz é exatamente, claramente a ideia de Jean-Jacques Rousseau, já que Kardec, né, como sendo também um filósofo, um grande estudioso da filosofia, não podia deixar de considerar a opinião dessas mentes brilhantes da humanidade. Então Thomas Hobbes, no século XVII, a concepção dele, segundo a qual, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e lutam permanentemente vigorando a guerra de todos contra todos, ou o homem-lobo do homem. Nesse estado reina o medo e principalmente o grande medo, o da morte violenta. Para se protegerem uns dos outros, os humanos inventaram as armas e cercaram as terras que ocupavam. Essas 2 atitudes são inúteis, pois sempre haverá alguém mais forte que vencerá o mais fraco e ocupará as terras cercadas. A vida não tem garantias, a posse não tem reconhecimento e, portanto, não existe. A única lei é a força do mais forte, que pode tudo quando tem a força para conquistar e conservar. Então Hobbes dizia que o homem, no seu estado mais bruto, ele era capaz de fazer tudo para satisfazer os seus desejos, inclusive enfrentar aqueles que são os seus adversários, os seus opositores. Então mostra que quanto mais primitivo o homem, mais violento ele é, porque ele se encontra ali mergulhado no caos, no vazio, o vazio de valores, o vazio de leis, né? de um comportamento social. Já Rousseau trazia um pensamento diferente. Ele dizia que, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-se pelo gesto, pelo grito, pelo canto, numa língua generosa e benevolente. Esse estado de felicidade original, no qual os humanos existem sob forma do bom selvagem inocente, termina quando alguém cerca um terreno e lhe diz: é meu. A divisão entre o meu e o teu, isto é, a sociedade privada,
dá origem ao estado de sociedade, que corresponde agora ao estado de natureza hobbesiano, da guerra de todos contra todos. Então, Rousseau dizia que o homem nascia de uma forma, vivia na sua fase primitiva, de uma forma ingênua, de uma forma pura, vivendo simplesmente com aquilo que a natureza oferecia de acordo com as suas necessidades. Hobbes dizia que naquela época o homem tinha já o sentido de ambição e de agressividade. Né? Então vemos dois pensamentos diferentes dentro desse campo filosófico do estado natural. A doutrina espírita, entendendo que o homem, no seu estado primitivo, está muito mais ligado à animalidade das suas vivências anteriores, dos seus estágios evolutivos inferiores, acaba sendo agressivo. Então, quando ele diz que o homem, nesse estado primitivo, ele acaba sendo inimigo do próprio semelhante. E os espíritos confirmam essa colocação, dizendo para nós que o estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, ao contrário de Rousseau, os espíritos afirmam que quando o homem vai se sociabilizando, vai se civilizando e vai trazendo uma estrutura de convivência equilibrada com o seu semelhante, segundo a visão de Rousseau, é aí que ele começa a se tornar agressivo. Porque até então, vivendo na natureza, ninguém é dono de nada. Então tudo pode ser compartilhado amistosamente e tranquilamente. Quando você começa a cercar a sua propriedade, você desencadeia aquele sentido de ambição, de ganância. E é aí que o homem se torna agressivo. Mas os espíritos colocam exatamente o contrário. O homem vai então se sociabilizando exatamente pela evolução espiritual que ele alcança e vai se tornando mais equilibrado, mais centrado, menos agressivo, mais focado na convivência com os seus semelhantes. Né? Então essa é a visão que os espíritos trazem para nós, muito mais ligado com Thomas Hobbes do que Jean-Jacques Rousseau. E agora a gente vai entrar no segundo item, Marcha do Progresso, que também traz para nós aqui um pensamento bem interessante, que mostra como se dá o desenvolvimento do indivíduo, o desenvolvimento da sociedade. Na primeira pergunta, 779, Kardec já coloca para nós: o homem tira de si mesmo a energia progressiva, ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Então o homem precisa ser estimulado a se desenvolver, ou ele, trazendo um instinto, trazendo um sentimento íntimo, ele é levado a esse progresso? A resposta dos espíritos é bastante simples, mas a gente vai desenvolver esse raciocínio para entendermos exatamente como isso se dá. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Vamos tentar entender como se dá esse desenvolvimento. Quando se pensa de uma forma simplista, trazendo a vida do homem como sendo única naquele momento, e ele tem essa única oportunidade para crescer e para se desenvolver, nós ficamos imaginando assim: como é que a sociedade pode ter evoluído se o homem, no pouco tempo que ele teve de existência, não conseguiu alcançar tal evolução? Sem o pensamento reencarnacionista, a gente não fala de ideia ou da crença, mas realmente da condição de reencarnacionistas que somos, nós podemos entender isso com facilidade, porque nós vivemos num período primitivo. Nesse período primitivo, a gente lembra que no passado, aquele mais distante, né, bom dia pessoal que chegou, naquele mais distante, o homem tinha uma vivência muito rápida, muito curta. Então, na verdade, ele nascia aqui no mundo físico, vivia ali basicamente aquilo que era necessário para a sua sobrevivência e já desencarnava, por uma questão de doenças, por uma questão de hostilidade do meio ambiente, por falta de recursos e tudo mais. Porque a gente lembra que a reprodução é muito fácil. O homem pode se reproduzir, o homem e a mulher, de um modo geral, podem se reproduzir facilmente dentro de uma relação. Mas manter aquele ser que nasceu, sustentando contra o frio, contra a fome, contra as intempéries, contra a agressividade do meio ambiente, contra a doença, já é uma outra história. Então nós podemos imaginar, se hoje nós conseguimos atingir uma expectativa de vida por volta dos 73 anos de idade aqui no Brasil, 80 anos de expectativa no Japão,
na atualidade, nós lembramos sempre que nós somos sustentados pela ciência. Somos sustentados pela tecnologia. Quando uma criança tem uma dor de ouvido, essa criança naturalmente é levada a um pediatra. Se por acaso a criança tem uma dor de barriga, ela é levada ao pediatra. Se ela se desidrata, ela vai a um pediatra. O homem é a mesma coisa. Se ele passa por qualquer tipo de situação de doença, ele imediatamente vai ao médico. Naquela época não havia médico. Então nós podemos imaginar que qualquer unha encravada ou qualquer dor de dente já era o suficiente para causar grandes transtornos àquelas civilizações, ou aqueles grupos de indivíduos, já que eles não eram ainda sociabilizados. Então, a gente muitas vezes faz uma leitura rápida da vivência, da forma de vida daqueles seres primitivos, na pré-história, por exemplo, né, a primeira fase de estudo da humanidade, onde ele viveu ali a época da pedra lascada, da pedra polida, a época dos metais, né, quando começaram ali a surgir os primeiros indícios de tecnologia, quando o homem começou a colocar inteligência para poder transformar o ambiente onde ele vivia, nós simplesmente analisamos a tecnologia, a arte, a cultura, as suas crenças de um modo geral, mas a gente não analisa o dia a dia daqueles seres. Como é que era o dia a dia, a rotina daqueles indivíduos? Se você por acaso estava andando por um campo, você não usava sapato, você não usava tênis, as havaianas não existiam naquela época, então você andava descalço. Qualquer pedaço de madeira que cortasse seu pé, que você desse uma topada com o dedão, né? Quem criança nunca fez isso? Principalmente moleque jogando bola na rua, né? Dava aquele chute na bola, arrancava o tampão do dedão. Naquela época era o suficiente para ele perder a perna. Só que não havia forma de você amputar a perna. Consequentemente, aquela infecção se tornava generalizada e o indivíduo morria. Então, com 10 anos de idade, com 12, com 30 anos de idade, o indivíduo, quando chegava aos 30 anos de idade, ele era ali um privilegiado. Ele vivia num campo muito tranquilo, num local abastado, bem protegido, porque era o suficiente para ele poder. Era o que ele necessitava para poder viver mais do que aquele tempo. Então, as reencarnações eram muito rápidas. Era-se uma movimentação intensa de encarnação em reencarnação, exatamente para que o indivíduo pudesse inicialmente desenvolver sentimentos, desenvolver ali os rudimentos da inteligência. Não tinha aquele propósito de lei de causa e efeito, de fazer com que ele reencarnasse e vivesse durante determinado período para cumprir provas, para cumprir expiações. Era simplesmente para que ele pudesse, de imediato, se habituar àquele novo ambiente, àquele novo corpo, desenvolver o ambiente onde ele estava, para poder não apenas se adaptar, mas para se desenvolver intelectualmente e também socialmente, consequentemente, os seus sentimentos também. Então, quando nós colocamos aqui, se por acaso o homem ele é empurrado a esse progresso, ou ele faz isso instintivamente. Então nós lembramos que pelas reencarnações, você vive uma experiência, guarda a essência daquilo que aprendeu. Depois você reencarna, guarda a essência de novo. Então, esses ensinamentos que vão sendo armazenados na nossa mente, na nossa consciência, já vão nos dando uma estrutura automática para poder viver de uma forma diferente da anterior. Imaginemos assim, uma criança que... Hoje já não acontece isso com tanta frequência, mas houve uma época que nós tínhamos as crianças que eram repetentes na escola. Então, crianças que estavam ali na quarta, na quinta tentativa para poder sair de um ano escolar. De certa forma, aquela criança vai se adaptando àquele meio e ela vai se tornando mais velha, mais experiente. Os conhecimentos, embora ela tivesse um comportamento de negligência com relação aos estudos, mas a sua inteligência vai se desenvolvendo de tanto ouvir a mesma coisa. Então havia aqueles espíritos que rapidamente já percebiam uma forma diferente de viver. Então ele já sabe onde procurar alimento, já sabe como se proteger melhor, quais são os ambientes que ele pode procurar para ter uma vida mais confortável, como que ele pode viver melhor com o seu semelhante, de acordo com as experiências que, de certa forma, provocaram algum tipo de trauma no passado. Uma pergunta que se faz hoje com relação à vivência com os animais domésticos, ou mesmo os animais selvagens, muitas pessoas perguntam assim, qual é o objetivo da dor, do sofrimento desses animais, se eles não têm expiações, não têm provas a cumprir? E fica aquela grande interrogação, por que um animal sofre? Por que você pega um documentário e vê um animal rastejando pelo campo ali, sendo devorado por outros? Por que ele tem que passar por aquilo? Emmanuel nos dá uma resposta filosófica a esse respeito, dizendo o seguinte, que a dor, ela não é necessariamente corretiva. A dor é educativa.
E a forma como ela educa ainda foge ao nosso conhecimento. Mas ela serve para fazer com que aquele indivíduo que está ali num processo evolutivo seja estimulado a determinados tipos de comportamento que nós não entendemos. Para quem tem animal doméstico, de repente vê ali um animal que precisa ser sacrificado, sofrendo com uma doença, sofrendo com um acidente ou coisa parecida. Por que ele tem que sofrer? Porque nós ligamos ainda muito a ideia do sofrimento com castigo. E por que castigar um animal e não castigar o outro? O que esse animal fez de tão ruim assim? Mas quando nós falamos de dor, nós pensamos de dor como estímulos. E esses estímulos servem para impulsionar o espírito no desenvolvimento de potencialidades que estavam adormecidas. Mais uma vez, nós não sabemos como isso acontece. Foge do nosso entendimento porque isso vai para um campo espiritual que está longe da nossa realidade. Mas um dia, quem sabe, explorando, estudando, tendo interesse, nós entenderemos quando estivermos no mundo espiritual para poder observar essas situações. Mas a princípio a dor serve para isso. E aqueles seres primitivos do passado também viviam a questão da dor. Eles desencarnavam de uma forma dolorosa, eles eram atacados, né, pelo ambiente. Né? Bom dia, Dulce, bom dia, Carol, bom dia, professor. Eles eram atacados pelo ambiente, né? Eles entravam em guerras com seus semelhantes. Então, na verdade, ele pergunta assim, mas se ele era um ser primitivo, como é que ele pode ter consciência do que ele está aprendendo? A dor lhe traz esse estímulo. Porque aí ele vai entender assim, bom, aquela dor me deixou um trauma. Esse trauma, embora tenha ali um tom pejorativo, um tom negativo no desenvolvimento do ser humano, serve para registrar na sua mente um comportamento que ele não deve mais fazer. Então, aconteceu uma experiência. Ele sofreu com aquela experiência, ficou traumatizado. Por que hoje nós temos, em estados patológicos, pessoas que têm medo de barata? Algumas experiências que já foram feitas, ou algumas terapias que já foram feitas, como por exemplo a regressão de memória, mostra que essas baratas estavam ligadas a um estado de putrefação do organismo daquele indivíduo em encarnações anteriores, em que ele se via preso ao corpo físico, via ali as baratas, né, como a gente já comentou, numa terapia de regressão de memória, acabou percebendo que a pessoa vivia aquela experiência de uma forma dolorosa, e hoje, nessa encarnação, ela olha para uma barata e fica apavorada. E a gente não fala de um medo de mulher de barata, mas é um pavor patológico que acaba influenciando negativamente na vida daquela pessoa. Né? Vai saber, né, Dulce? A gente nunca sabe, né? Uma pessoa viveu isso e numa terapia de regressão de memória, ela identificou aquela situação. Então a gente nunca sabe o que pode ter acontecido. A gente sabe também que a matemática do mundo espiritual não é exata para todo mundo, não é a mesma, né? Não é porque eu tenho o mesmo medo que você tenha vivido essa experiência, você também tenha vivido essa experiência. Mas o que eu coloquei para vocês é exatamente essa questão. De uma forma traumática, determinadas situações ficam registradas. Fobias, medos, receios, angústias, né? Pois é, não sabe quem tem pavor de quem, né? Então, são várias situações que vão gerando no homem certos tipos de sensações, de sentimentos, que quando ele volta numa existência futura, aquela experiência para ele provoca nele um certo receio. Então vamos supor que em vez de barata, ele foi devorado por um tigre dente de sabre, que era um animal contemporâneo do homem pré-histórico. Ele foi devorado pelo primeiro tigre, depois veio o segundo e devorou de novo. Na terceira vez, só de ouvir o rugido, ele já sai correndo. Ou seja, ele já começa a definir de que forma que ele pode viver de que forma que ele pode viver mais equilibradamente. A fome, o frio, a chuva, a agressividade. Então vai desenvolvendo no homem potenciais que através das reencarnações ele vai crescendo. Saindo dessa fase pré-histórica, ele já começa a viver em sociedade. Sociedades ainda primitivas em desenvolvimento, depois pensamentos, tecnologia e tudo mais que vai crescendo no seu inconsciente. Então nós percebemos que naturalmente ele vai crescendo. Naturalmente ele vai sendo levado a esse progresso. Se por acaso ele resiste, a gente lembra aquele pensamento, né, que eu sempre gosto de colocar, que a vida conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Muitos de nós, a imensa maioria dos encarnados, está vivendo um arrastamento. Porque eu não quero fazer tal coisa, mas eu sou naturalmente levado àquilo. A um relacionamento, a um tipo de vivência. E chega uma hora que eu falo assim, eu não quero mais passar por isso. Então eu vou escolher um outro caminho. Vou fazer a coisa de um modo diferente. Então nós vamos naturalmente sendo educados, naturalmente sendo
sendo estimulados a mudanças de comportamento pelas próprias experiências que nós vamos vivendo. Daí então, quando se fala em processos reencarnatórios, eles estão diretamente ligados a essa questão do progresso. Porque se a gente tirar esse pensamento e imaginar assim que apenas eu vivo naquele único momento, e ele para mim já é o suficiente para que eu possa adquirir todos os atributos, todos os valores, para que eu possa viver no céu ou eu possa viver no inferno. Então vamos supor que eu tenha vivido na pré-história, e naquele período tive uma vida de 10 anos de idade. Aí então aconteceu alguma coisa, eu desencarnei. Dentro dessa visão não reencarnacionista, aquele espírito se encontra paralisado. Já a gente lembra que o homem começou aqui a ocupar a face do nosso planeta dentro dessa estrutura orgânica que nós temos hoje há 200.000 anos. Então aquele indivíduo que viveu naquela época, que pintou aquela mão na pedra, que por acaso fez aquela fogueira, que viveu naquela caverna, ele está até hoje paralisado no seu desenvolvimento, aguardando alguma coisa acontecer. Se a gente não quiser falar dos homens pré-históricos, vamos falar das primeiras civilizações. Quando a gente fala, por exemplo, dos fenícios, quando a gente fala dos sumérios, quando a gente fala dos babilônios, quando a gente fala dos egípcios, dos astecas, dos incas, dos indianos que têm vida, que tem ali uma sociedade milenar, aquele indivíduo que desencarnou naquela época, o que foi feito dele? Ele se encontra ali simplesmente aguardando, adormecido, o momento do juízo final? Então, quando nós começamos a questionar de uma forma mais abrangente, utilizando a filosofia, utilizando a antropologia, utilizando a história, nós percebemos que esses argumentos religiosos, eles acabam sendo infundados. Então eu acredito porque eu acredito, mas se você começar a raciocinar em cima disso, essa crença acaba caindo por terra. Esse é o problema que a gente acaba observando. Glo colocou, não é verdade que a gente sempre tem a mesma cara em todas as encarnações? Não, você pode ser alto, baixo, gordo, magro, porque o corpo físico, na verdade, ele depende daqueles que são os responsáveis pela sua geração. Então você vai seguir as características orgânicas, genéticas dos indivíduos que geraram. Alguns detalhes são específicos para estimular o indivíduo a reencarnar. Então, na verdade, nós podemos ser completamente diferentes. Tem um caso, vai com Deus, Miriam. Né? O Hermes, por exemplo, já evoluiu, já é alguma coisa. Então a gente tem um caso interessante de um espírito que foi, numa vivência anterior, esse é um caso relatado no livro Bastidores da Obsessão, se eu não me engano, de Manuel Filomeno de Miranda, de uma mulher que tinha vivido na Suécia, na monarquia sueca, teve uma vida bastante desequilibrada, provocou muito sofrimento, e a sua encarnação seguinte foi exatamente na África, vivendo numa tribo qualquer para poder desenvolver o seu potencial. E depois de desencarnada, ela trabalhava num centro de Umbanda, sendo ali uma das dirigentes daquele trabalho porque já conseguiu crescer. Então, quer dizer, você faz parte da monarquia sueca e de repente nasce na África. Então, na verdade, essa ideia de nascer com a mesma cara e tudo mais, tem um estudo interessante feito por um delegado, que é espírita também lá do Paraná, me esqueci o nome dele agora, que ele estuda sobre digitais. Então, segundo a teoria que ele estudou, eu não me lembro exatamente qual foi a conclusão, nós nascemos com as mesmas digitais anteriores. Mas ainda assim é muito questionável, porque na verdade quando o corpo é formado, ele traz ali as suas peculiaridades, não necessariamente seguindo uma memória genética, uma memória reencarnatória. Então, o corpo é diferente, o sexo pode ser diferente, características absolutamente diferentes. Né? Que a gente tem espírito que 3 porções, 3 escolhas, 3 corpos, escolhe um. Não, na verdade nós não escolhemos necessariamente da forma como nós imaginamos, né? Então são feitas propostas para todos nós, para a reencarnação, e nós aceitamos essas propostas. Por que a gente lembra, por exemplo, essa ideia da beleza física, que nós tanto apreciamos no nosso tempo de hoje? Essa beleza física, ela nos traz confortos e desconfortos, prazeres e sofrimentos. Então, imaginando assim, quando eu reencarnar da próxima vez, eu vou escolher o corpo de um bonitão, um galã. Isso para mim vai ser ótimo, mas vai me estimular na sensualidade, vai me abrir muitas portas na sociedade, porque as pessoas gostam de conviver com pessoas bonitas. Mas ao mesmo tempo, se eu tiver uma aparência repugnante, eu vou ser completamente excluído. E isso vai naturalmente mexer com a minha estrutura emocional, com a minha estrutura psíquica. Então, temos várias situações
Né? Não necessariamente a gente vai, não é intercalado. É de acordo com a necessidade, você vai reencarnando de acordo com aquilo que você precisa aprender. O que a gente sabe é que a vivência com as características do homem numa sociedade patriarcal e as características de uma mulher numa sociedade patriarcal, você sofre experiências diferentes, né, da maternidade, da manutenção. Então, são estruturas psíquicas diferentes e experiências diferentes. E nós, então, reencarnamos de acordo com aquilo que nós precisamos. Não necessariamente porque eu tenha que nascer desse jeito de uma vez, do outro jeito da outra vez. Cada indivíduo tem ali as suas características próprias, as suas necessidades particulares, e não tem uma regra matemática, de acordo com a necessidade que a gente vai passando. O Brás colocou para nós aqui, Paulo Neto me passou uma matéria de pesquisa feita por americanos, mostrando a mesma digital de uma encarnação anterior. Olha, Brás, eu acredito que isso é possível, tá? E sendo possível, espera que tem um indivíduo me chamando aqui para outro lugar. E sendo possível, isso não vai influenciar absolutamente nada. Porque, como eu coloquei para vocês, não adianta a gente se preocupar em estudar a reencarnação se nós ainda não temos fundamentação para entender a existência do espírito. Porque reencarnação é uma consequência da existência do espírito. Então nós precisamos primeiro entender como é que eu posso, de fato, provar que esse ser extracorpóreo existe. Se eu conseguir chegar nele, o resto vem como consequência. Então a gente vai mostrar que isso pode ser coincidência? Pode. Isso pode mostrar que isso tem alguma validade? Tem. Então é difícil a gente aproveitar. Mas tem pessoas que estudam. Não deixa de ser assim um esforço válido. Mas a pergunta é exatamente essa, né? O que isso vai trazer para nós de benefício com relação a essa ideia da reencarnação? A gente tem que esperar. Principalmente nos Estados Unidos, né, que eles não são reencarnacionistas, embora tenha sido feita uma pesquisa há um tempo atrás, mostrando que 60% das pessoas, dos americanos, pensam na reencarnação. Embora sejam de religiões protestantes, de religiões católicas, né, de outras religiões que não são reencarnacionistas. Então, assim, você acredita na reencarnação? Ele fala assim, eu acredito. Tanto é assim que a gente vê com muita naturalidade a ideia da reencarnação em filmes. Filmes banais, filmes comuns. Vocês querem um exemplo? Lembra do filme A Múmia? Que tem ali a Rachel Weisz, que tem ali, né, os atores consagrados e tudo mais. Ali, quando a gente começa a analisar aquelas mulheres que estão participando no presente, fala de reencarnações anteriores que elas tiveram. Como egípcias, como filhas, como concubinas de Faraó. Aí a gente fala assim, que interessante e tal, mas espera aí, estão falando de reencarnação ali. E nessa reencarnação já mostra para nós o quê? Que de certa forma, embora não seja uma crença oficial, é uma ideia, digamos assim, instintiva, que está ali presente na mente de todo mundo. E não é só esse filme, eu pensei nesse filme agora, mas são vários os filmes que a gente assiste. E isso me chama sempre a atenção. Eu estou assistindo ao filme e tal, ver o personagem, de repente tem uma lembrança que ele tem de uma situação anterior. E você fala assim, uma pessoa falando de reencarnação aí. Não de uma forma oficial, não de uma forma definitiva, mas aquilo faz parte do contexto da história que ele está elaborando. Então eles pensam em reencarnação, mas as religiões não adotam esse pensamento. Mas não adotando, caem exatamente nesses questionamentos que a gente colocou. Acaba ficando limitado em determinadas situações, porque você... Exatamente o que a gente falou, quer dizer, o homem da pré-história está onde agora? Aquele espírito que viveu naquela época. O que é feito dele? Essa é uma questão interessante. Então aqui a gente tem, deixa eu ver aqui, a Dulce colocou para nós, tem uma amiga minha que disse outro dia que a maior provação dela é a beleza. Olha, são várias, né, Dulce? Cada um administra de um modo diferente, né? Bom dia, pessoal que chegou. Cada um administra de um modo diferente. Eu sempre coloco que são 5 ou 6 formas diferentes de provar o caráter do indivíduo. Então você pode ter, por exemplo, a beleza, sim, é uma grande prova. Basta a gente olhar, por exemplo, no carnaval, nesse período que a gente está vivendo hoje, quando a gente começa a olhar as musas do carnaval, elas vivem em função da beleza física, são cobiçadas, são assediadas, são muitas vezes assediadas por isso também. E é uma prova, porque se ela não souber resistir e administrar aquilo tudo, ela cai na fraqueza da sensualidade. A beleza. Então, quer dizer, a beleza, eu sou bom, eu sou gostoso, eu sou atraente. Vai com Deus, rainha, bom dia. Eu sou atraente, eu sou gostoso, eu sou bonitão e todo mundo me olha, todo mundo me quer. O que esse tipo de vivência, de experiência, vai fazer com a minha personalidade?
Eu vou me tornar egocêntrico, eu vou me tornar vazio, eu vou me tornar fútil por causa dessa beleza. O outro que a gente coloca, a riqueza. Quem tem muito dinheiro passa por situações extremamente difíceis. Porque com o dinheiro você pode comprar tudo, as pessoas se aproximam por interesse, você pode satisfazer seus vícios. A gente fala sobre o intelecto, a inteligência. Ser inteligente também é uma grande prova. Porque a inteligência faz com que o homem acredite ser autossuficiente, se torna arrogante, se torna superior aos demais. O seu orgulho acaba ficando ali enaltecido. A gente vê, por exemplo, em termos de fama, eu posso não ser bonita, mas eu posso ser famoso, e a fama para mim é tudo, porque eu sou convidado para tudo, as pessoas me acham importantes, me acham especiais e coisa e tal. E outras situações que a gente vai percebendo que vai nos estimulando de certa forma. Então pode ser positivo ou negativo de acordo com a situação. Né? Cada um tem ali uma forma diferente de viver. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Próximo item então aqui, 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Essa pergunta é interessante porque nós já conversamos várias vezes sobre ela. Porque nós vemos ali o homem se desenvolvendo intelectualmente. Né? A Vaninha não pôde vir hoje nem amanhã, mas segunda-feira ela está aí. Deixou um beijo para todos. Então o homem se desenvolve intelectualmente e vai se desenvolvendo também. Pode ser, Betinha, por favor. Tá? Poder me ajudar vai ser ótimo. Então intelectualmente e também moralmente. Mas a pergunta é, como se dá essa evolução, esse desenvolvimento? E qual vem primeiro? O homem se desenvolve a inteligência ou a moralidade? Então a gente já estudou essa questão em outras oportunidades, né, fazendo citações ali como ilustração em determinados temas, mas os espíritos colocam para nós assim que é a sua consequência, ou seja, o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. E aí então ele coloca, é a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Quer dizer o seguinte, quer dizer que cada vez que eu adquiro um conhecimento, eu também automaticamente já desperto um valor moral? É automático isso? Ou eu vou desenvolvendo a inteligência, o intelecto e tudo mais, aí chega uma hora que eu tomo essa decisão. A gente pode imaginar o que significa desenvolver o intelecto. Não é necessariamente eu frequentar uma universidade, não é me tornar um cientista, um filósofo, um escritor, um grande profissional. A nossa inteligência ela se desenvolve nas situações mais comuns, mais simples. A criança brincando com outra, aquele brinquedo para ela, que é um estímulo pedagógico, uma forma lúdica dela se desenvolver, para quem trabalha com criança sabe como é que isso funciona, você dá para ela um brinquedo colorido, uma bolinha, um quadradinho, um desenho e tudo mais, ela está desenvolvendo a sua inteligência ali. Embora ela já traga ali, né, armazenada no seu inconsciente experiências anteriores, essa experiência atual faz com que ela aprenda na sua alfabetização, na sua motricidade, porque já que ela brinca de roda, que ela canta, que ela joga bola, isso desenvolve a sua motricidade. Então ela está assim, se desenvolvendo como ser. Muito bem. Mas não necessariamente ela precisa ser uma pessoa boa. Quando a gente pega um traficante de drogas, um chefe, por exemplo, a gente tem essa referência maior, infelizmente, nas grandes cidades, mas no Rio de Janeiro é onde mais se destaca, né, pelas brigas entre ali os grupos de traficantes. Será que a gente tem ideia da inteligência de um indivíduo que se torna chefe de uma boca de tráfico de drogas? Ele é um administrador, ele é um estrategista, ele é um coordenador. Ele tem ali atributos de inteligência muito desenvolvidos para poder gerenciar aquele negócio que ele elegeu. Então não é simplesmente a gente imaginar que eu sou inteligente, então eu sou bonzinho. Eu posso ser inteligente e ser perverso. Adolf Hitler, que é uma referência que nós temos de um indivíduo que provocou grande mal na humanidade, era um gênio. Porque ele conseguia convencer as pessoas de uma forma de cometer as maiores atrocidades, e as pessoas se convenciam de que aquilo era bom. Manipulava as mentes, criava expectativas, conseguiu fazer com que a Alemanha naquele período se tornasse uma das grandes potências mundiais. E ele não tinha nenhum tipo de valor moral, nesse sentido que a gente está estudando. Embora ele tivesse ali as suas reminiscências, né, os seus afetos familiares, os seus afetos pessoais e tudo mais.
Então vemos exatamente isso. Quer dizer, não adianta você se desenvolver intelectualmente imaginando que vai ser bom. Você ser bom é uma questão de escolha. Você, o desenvolvimento intelectual, é uma questão de oportunidade. Basta a gente lembrar que os homens da pré-história desenvolveram os rudimentos da intelectualidade através das situações e das necessidades. Como é que a gente pode imaginar que um homem que misturava o cobre com o ferro criava o bronze, que era o metal mais sólido? Quem de nós seria capaz de imaginar isso? Você vai cavando um buraco, acha um pedaço de uma pedra que fica mole, mistura com outra e transforma no bronze, que é uma arma mais potente. Quando ele começa então a formar os seus primeiros grupos, e começa então a proteger com muralhas, e começa a desenvolver armas e tecnologias para a sua sobrevivência. Ele não pensa assim, eu vou fazer isso porque é bom. Ele vai dizer, eu vou fazer isso porque eu preciso. Essa é a diferença. O Wasserfall colocou, uma amiga me disse ontem que em uma família, se o pai ou a mãe, se um deles é violento e agressivo, e um dos filhos tem a mesma agressividade, ele herdou do pai. Isso não seria do caráter, da natureza do próprio espírito? Quando a gente fala sobre reencarnação, Wasserfall, a gente lembra que, primeiro, cada um traz os seus próprios atributos, os seus próprios valores. E segundo, a gente lembra que os espíritos que reencarnam na mesma família têm uma necessidade de se ajudarem, de se aprender, de aprenderem ali uns com os outros. Então, por que muitas vezes você vê, eu tinha alguns conhecidos, que eram muito queridos, por sinal, mas que tinham um defeito. O pai e o filho eram usuários de drogas. A mãe era uma pessoa ótima, o pai também era uma pessoa ótima, mas ele era dependente químico, o filho também era dependente químico, e a filha acabou se tornando também uma pessoa dependente química. E a gente pensa assim, mas espera aí, foi por influência, foi pelo quê? Eu, por exemplo, pessoalmente, eu sou uma pessoa que abomino de drogas. E se eu nascesse naquela família? Como é que isso ia acontecer? Nascendo naquela família, eu ia ter uma repulsa pelos meus pais, porque eu não concordo com aquele tipo de postura. Mas aqueles espíritos estavam juntos com que objetivo? A gente não sabe, não adianta a gente querer entrar no campo da especulação. Mas estarem juntos ali significa o quê? Um propósito para que eles possam se desenvolver, se ajudando, se corrigindo e aprendendo. Ou eles podem conquistar juntos, ou eles podem fracassar juntos. Vai depender do estímulo. Sai na televisão ali pais e filhos que são contrabandistas, que são irmãos que são assaltantes de banco. Por que eles estão juntos? Porque tinham que estar. Agora, a gente sabe que os espíritos se aproximam por afinidades. E essas afinidades, por exemplo, a agressividade é uma condição. Nós somos agressivos, tivemos experiências semelhantes, precisamos nos corrigir. Nascem juntos no mesmo grupo familiar, cada um no seu tempo, mas trazendo ainda os resquícios do passado. Então, na verdade, a gente pensa assim, existe a influência? Sim, existe a influência. Mas o espírito também traz ali os seus próprios valores. Uma criança que nasce em meio a traficante de drogas, inicialmente, ele vai idolatrar aqueles que são os seus heróis. Teve um documentário feito pela Rede Globo chamado Falcões do Tráfico, um documentário muito interessante, que mostra os falcões são as crianças, né, que levam e trazem ali nos morros do Rio de Janeiro. Isso já são, acho que uns 10 anos mais ou menos, saiu esse documentário. E aí, então, entrevistando as crianças, perguntavam para elas assim, escuta, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser traficante. Mas por que você quer ser traficante? Porque fulano é importante. Então eles começam, na verdade, a idealizar os seus heróis pelo ambiente, por aquilo que eles podem conquistar, o poder, o reconhecimento, o medo, a importância. Para a criança, aquilo é para ela grande valor. Mas não significa necessariamente que toda criança que nasce numa comunidade no Rio de Janeiro vai querer se tornar aquilo. Nós temos exemplos de pessoas que nasceram, a mesma coisa, Cidade de Deus, no filme. Mostra ali que tem aqueles que seguiram e aqueles que optaram por outro caminho. Um jovem que nasceu numa comunidade como aquela, cresceu, estudou, foi ali, fundou uma associação e estava ajudando um monte de gente. E nasceu tendo os mesmos amigos, vivendo no mesmo meio que outras crianças. Então, na verdade, nós somos estimulados pelo meio? Sim, somos. Mas a partir do momento em que o espírito retoma a consciência de si mesmo e começa então a mostrar o seu potencial moral, ele então faz seleções diferentes. No começo ele pode ser uma criança que brincava com traficantes. Chega uma hora na adolescência que ele fala assim, peraí, mas não é isso que eu quero. Eu quero estudar, eu quero ser uma coisa diferente, eu sei que isso é errado, mas quando ele era criança, para ele era uma farra. Não fazia diferença nenhuma. Então, por isso a gente percebe o quê? Existe a influência? Sim, mas existe também o valor do espírito.
Aí vai depender do quê? Do caráter e da força de vontade dele, do estímulo que ele recebe. A Glo colocou em cima para nós: todos temos a nossa vida para viver. Eu tenho sempre como que obrigação de ficar ao cuidar dos meus pais, né, já de idade. Isso me amarra e eu não consigo andar para frente. Por quê? Compromissos que tem com essas pessoas, Glo. Paciência, tolerância, resignação, autodoação. É importante que a gente tente ali sempre se desenvolver por um lado, porque quando a gente fala, eu não consigo andar para frente, em que sentido exatamente? Na questão financeira, na questão de relacionamentos, mas e na questão dos valores que você consegue desenvolver na convivência com seus pais nessa situação? Quando a gente pega assim uma família, principalmente de famílias que são bastante humildes, você pergunta assim para uma criança, ou para os pais, né, o que você pretende dar para os seus filhos? Eu pretendo dar tudo porque eles puderem receber para serem alguém na vida. O que significa exatamente ser alguém na vida dentro do nosso contexto, como espíritos imortais que somos? É aquela ideia de que você vai ser feliz tendo um bom emprego, tendo uma boa casa, tendo uma boa família e tudo mais. Então ser alguém na vida significa isso. Mas eu posso ser alguém na vida, para uns é ser médico. Exatamente, Hermes, é uma profissão de destaque. É a questão do orgulho do ser humano para poder ser reconhecido pela sociedade. Mas eu posso ser alguém na vida sendo uma pessoa extremamente humilde. Pega Chico Xavier, por exemplo. Será que ele conseguiu ser alguém na vida? Ele era ali um funcionário público que prestou um concurso de ensino fundamental até 4ª série, passou no concurso, ganhava ali aquele saláriozinho básico dele por mês. Era feio, coitadinho, magricelo, com uma saúde frágil. E a gente pergunta, ele foi alguém na vida? Para muitas pessoas, ser aquilo que ele foi não é o suficiente. Eu quero ser bonitão, forte, ter um carrão, ter um bom emprego, ter mulheres à minha volta, e as mulheres, naturalmente, ter ali os homens a seus pés. Não que elas vão ser bígamas, né? Mas só o fato de serem reconhecidas e assediadas e adoradas já é o suficiente por orgulho. Então, ser alguém na vida é ser aquilo que a sociedade hoje dá valor. Mas ser alguém na vida, na verdade, significa eu ser um espírito melhor. Mas você dizer isso numa sociedade como essa que nós vivemos hoje, é aquela história, para com isso, deixa de ser careta. Até parece que eu vou querer ser alguém na vida distribuindo pão para quem tem fome. Eu quero ser alguém na vida morando numa cobertura, num condomínio rico. É isso que eu quero ser. Então essa é a expectativa que as pessoas criam. Então quando você falou assim, não consigo andar para frente, a gente tem que se desenvolver dentro daquilo que é possível para todos nós. Se o máximo que eu consigo é viver com a minha família, eu vou tentar fazer com que essa família seja a mais feliz possível. Que eu consiga me tornar um ser humano melhor dentro daquele trabalho que eu posso fazer. Porque muitas vezes assim, eu tenho a obrigação de ficar ao cuidar dos meus pais, mas eu queria ser alguém na vida. Então quer dizer, faz um trabalho que ganha muito, que vive muito bem e deixa os pais abandonados. Seu compromisso era ficar rica ou cuidar dos pais. Então é nisso que a gente tem que focar. Qual é exatamente ali, o que eu preciso fazer de fato dentro daquilo que a vida me ofereceu. Aí sim eu começo então a desenvolver esse potencial. Já que eu tenho que cuidar, eu vou ser o melhor cuidador do mundo. Já que eu tenho que tratar daquelas pessoas, serei a pessoa mais amorosa do mundo. Mas dentro daquilo que for possível, eu vou continuar estudando, vou continuar trabalhando, vou continuar buscando oportunidades, mas sem negligenciar aquilo que é do meu compromisso. Porque se os filhos não cuidam dos pais, se não é um compromisso direto o filho cuidar do pai, é o compromisso de quem? Isso não é obrigação minha. De quem que é a obrigação então? Quando nasceu, quando sujava a fralda, quando tinha dor de barriga, os pais estavam ali para colher. Agora que os pais estão nessa condição, o filho fala que não é obrigação dele. Aí então a gente vê os asilos cheios, os velhos, os idosos abandonados, enquanto que os filhos estão desfrutando daquela ideia de ser alguém na vida. Então a gente tem que viver aquilo que a vida nos oferece, que é o mais importante. Se isso é o máximo que eu consigo fazer, então eu vou fazer o melhor que eu puder, porque eu estou crescendo. Vai com Deus, Florzinha, bom dia. Isso é o que eu preciso fazer. O Décio colocou para nós ali em cima, o moral, a personalidade advém do espírito, nada a ver com o corpo, com a genética, né? Assim nos asseverou Kardec questionando a espiritualidade. A gente lembra que o corpo, de certa forma, Décio, ele traz algumas características que foram criadas para que ele pudesse ser daquela forma. A gente lembra, por exemplo, fizeram estudos com pessoas que sofriam de psicoses, ou pessoas que eram serial killers, né, os assassinos seriais, fizeram ali ressonâncias magnéticas, tomografias, e perceberam uma alteração no cérebro que tinha aquele comportamento agressivo. Mas a gente pensa assim, mas espera aí, então ele é agressivo porque o corpo dele, por acidente, foi mal feito? Não, aquela característica
do seu cérebro que gerou esse comportamento fazia parte da sua programação. E aí então o corpo dele veio exatamente na medida que ele precisava. Alguns vêm com membros amputados, com má formação genética. Outros vêm com má formação neurológica. Quer dizer então que é por sorteio? Não, não é por sorteio. Essa característica física é uma necessidade que ele tem. Porque dá a impressão assim, eu vou me tornar um assassino, um serial killer, viver daquela forma tão problemática, porque faz parte da minha natureza, faz parte da minha personalidade. Aí então quando eu reencarno, eu continuo agindo assim. Na verdade, é exatamente a condição física que vai me colocar nessa situação. E aí então virá aquela luta íntima, porque muitas vezes ele não quer fazer isso. Uma pessoa é doente, ela não quer viver aquilo, mas ela é obrigada a viver. E sofrer as consequências daquilo tudo. Né? O Wasserfall colocou, né, que explicou para a amiga dela, mas ela não aceitou a explicação. Mas é difícil, Wasserfall, a gente querer colocar para as pessoas, né, pois é, necessidade, né? Quando a gente fala sobre, no caso assim, de tentar explicar para alguém alguma coisa, depende da forma de pensar, depende de como foi gerado aquele pensamento dela. Por que ela não pensa diferente de você? Então ela vai dizer assim, mas eu não acho que é assim. Eu acho que se o pai bate na criança, a criança vai se tornar agressiva também. Se você acha que essa é uma posição convicta que ela tem, então parou ali. Né? Mas a gente lembra assim que muitas vezes as pessoas acabam tirando uma conclusão baseada num único ponto. Né? Então, quer dizer, ela viu uma situação, ela fez o julgamento dela. Mas se fizer um estudo mais aprofundado, de psicologia infantil, de psicologia transcendental e tudo mais, vai perceber que o ser humano muitas vezes traz esse comportamento. Mas é um julgamento leigo, naturalmente, né? E mesmo que seja um julgamento profissional, de alguém que é dessa área, ele é baseado naquilo que ele aprendeu. Quando se fala em reencarnação, você fala para um psicólogo de reencarnação, ele vai falar, isso é crença. Se é crença, algumas pessoas podem acreditar, outras não acreditar. Então, quer dizer, na verdade, a gente não pensa em crença, a gente pensa em lei. E sendo uma lei, ela traz ali as suas consequências. E sendo estudada de uma forma mais profunda, vai desvendar ali uma série de enigmas que até então a humanidade não conseguia entender. Então a reencarnação para nós não é uma questão de crença, é uma questão de objeto de estudo. Porque isso nos traz respostas das mais diversas. Só que nós não conseguimos ainda provar, exatamente porque, mais uma vez, eu insisto, se nós não conseguimos provar a existência do espírito, não conseguimos provar nada que decorre da existência do espírito. Reencarnação, obsessão, a imortalidade no mundo espiritual. Não adianta eu querer discutir esse assunto se a pessoa nem consegue entender ainda a existência do espírito. Então, se ela não aceitou, é a posição dela. Respeita-se a posição e não se fala mais nisso. Né? Vamos lá, então. A Glo colocou em cima, né? Se eu tenho um namorado, primeiro vem meus pais, depois o namorado, ou... A gente tenta fazer com que tudo se concilie, né, o Glo? Não adianta dizer assim que a responsabilidade e tal. A gente lembra que família sempre vem em primeiro lugar. De acordo com a necessidade, de acordo com a relação que nós tivemos. A gente tem que dar essa prioridade porque faz parte do nosso meio. São pessoas que conviveram conosco a vida toda e que agora a gente abandona, seria negligência. Agora significa você tem que escolher um ou outro. Você pode escolher os dois. Um namorado que tenha compreensão, que entenda as suas limitações. Agora, e se ele não entende? Aí você vai ter que fazer uma escolha. Aí já vai da sua consciência. O que é mais importante? É aí que vem o julgamento. Não adianta dizer para você que os seus pais são mais importantes, tendo como referência os meus pais. Tem que ter como referência as experiências que você já teve com eles. Não adianta querer fazer assim, passar a minha receita de bolo para a receita de bolo de vocês, para o bolo de vocês. Cada um tem um tempero, cada um tem um toque, cada um tem um gosto. Né? Você que tem que fazer o julgamento, de saber assim, olha, o que é mais importante. Seus pais dependem de você. Você tem direito, você pode abandoná-los para viver sua vida pessoal? É tudo muito pessoal, não dá para a gente poder fazer um julgamento. Tem que analisar, tem que conversar, ver aquilo que é possível. Muitas vezes, colocar os pais numa clínica de reabilitação, de repouso, seria muito mais interessante porque tem mais estrutura do que você viver isso, você pode conciliar. Dá a impressão de que todos os filhos que colocam os pais numa casa de repouso são os piores filhos do mundo. Na verdade, eles estão fazendo a melhor coisa para aqueles pais. Mas na verdade você tem que pensar assim, o que te motiva a fazer isso? Eu estou fazendo isso para me livrar deles ou para oferecer a melhor condição que eles podem ter? É isso que é importante pensar. Morei fora por 16 anos, enquanto estava fora sempre me preocupava com eles. Pois é, eu continuo se preocupando agora, né? Mas tenta sempre conciliar.
A gente não pode nem dizer assim, olha, é tudo ou nada. A nossa vida sempre vem com experiências que a gente vai adquirindo, tentando conciliar os nossos interesses, porque todo mundo quer ser feliz. É um direito que nós temos, é uma necessidade que nós temos. Mas essa felicidade, a nossa felicidade, não pode ser construída em cima da infelicidade que nós causamos nos outros. Eu quero ser feliz, então é problema deles. Na verdade não é problema deles, é problema de quem abandonou. Então a felicidade tem que ser construída sempre em conjunto, né? Sempre analisando as necessidades e tudo mais. A Dulce colocou, por que os portadores de necessidades especiais como meu filho têm tanta força física? Não tem uma resposta fácil, Dulce. Depende do que tipo de limitação que ele tem. Todos nós temos uma força sobre-humana em determinadas situações. Mas essa força sobre-humana só é utilizada quando nós passamos por necessidades problemáticas. Agora, se por acaso eu tenho uma limitação intelectual, e essa limitação não dá o senso de quando eu saber usar isso ou não, é o que acontece. A gente vê, por exemplo, você falou de força física. Vamos falar de sexualidade. Um dos grandes dramas, né, todos nós somos, basta cutucar, né, Armando? Quando você pega, por exemplo, sobre sexualidade, um dos dramas que vivem os pais de crianças ou de pessoas portadoras de síndrome de Down, por exemplo, é a sexualidade, porque eles não têm senso do certo e do errado, simplesmente manifesta. Pessoas que sofrem alguns distúrbios mentais, é a sexualidade a primeira coisa que se manifesta. Então nós temos ali instintos, nós temos impulsos no nosso corpo que são controlados, que são gerenciados pelo nosso intelecto, pela nossa mente. Quando essa mente está, de alguma forma, afetada no seu senso de julgamento, esse potencial sai a qualquer hora, de qualquer jeito. Idade mental, então, de 4 anos, idade física de 4, né? De 24 anos. Qual a idade dele original? Para a gente ter uma ideia, Dulce. Eu falo por opinião, tá, pessoal? 24 anos, né? Então a idade física é de 24. Né? Pois é, então ele tem a força dele e tudo mais e precisa saber trabalhar. Um livro interessante que eu já indiquei para vocês, que você já deve saber, Dulce, é Deficiente Mental Porque Fui Um, de Vera Lúcia Marinzak. Ela traz ali o depoimento de vários espíritos que tiveram experiências de limitações intelectuais, contando do porquê das coisas, de como foram as suas vivências e como depois conseguiram. Você tem ele, né? Então é mais ou menos o que a gente pode ter ali. Agora, por que as coisas acontecem depende da limitação. Né? Um profissional de fisiologia, né? Um fisiatra, por exemplo, seria capaz de responder essa sua pergunta com muito mais propriedade. Né? O que a gente fala aqui é simplesmente com relação à opinião pessoal. Né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então aqui a gente lia, né, pessoal? Voltando aqui para o nosso estudo, então. Falando sobre o progresso intelectual e o progresso moral, aquilo que a gente já viu. Então Kardec perguntou aqui como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral. Os espíritos respondem, dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem sobre seus atos. Então ele, intelectualmente mais desenvolvido, sendo ali mais... Obrigado, Batinho. Sendo mais inteligente, ele já começa a analisar situações. Ele já sabe o que pode, o que não pode, ele já tem compreensão de leis, já tem compreensão de direitos e deveres. Aí ele pensa assim, bom, eu sei que, agora que eu sei que eu sou inteligente, eu sei que eu não posso invadir o terreno do outro. Tá, vai com Deus, Suviana. Eu sei que eu não posso invadir o direito do outro. E não invadindo o direito do outro, eu utilizo o meu livre-arbítrio, mas eu posso invadir a si mesmo ou não. Eu sei que eu não posso andar na rua agredindo as pessoas. Por que eu sei? Primeiro porque eu sei que é errado isso. Segundo porque eu sei que as leis da minha sociedade vão me punir por isso. Mas eu ando para a rua, olho para a cara de alguém, eu posso enfiar a mão na cara dele ou não. É tudo uma questão do quê? De bom senso. Eu sei que isso vai me fazer mal. O detalhe interessante é assim, que quando se fala em valores, em moralidade, nós temos 2 pontos a considerar. Eu não ajo daquela forma porque eu tenho medo, e eu não ajo daquela forma porque eu sei que é errado. É uma questão de educação ou de adestramento. A maioria de nós, de certa forma, ainda age pelo adestramento. Querem ter um exemplo? Trânsito. Nós estamos com o nosso carro na rua, de repente nós passamos a rua que deveria virar, mas tem um contorno logo à frente que é proibido fazer. Mas não tem ninguém passando.
E se eu não fizer esse contorno, eu vou ter que dar a volta lá embaixo, na outra esquina, para poder fazer para poder voltar para aquele ponto que eu errei. O que a gente faz? Se não tiver ninguém olhando e tiver vazio, eu vou fazer. Então eu percebo o quê? Que não é uma questão de disciplina, de consciência do certo e do errado. Se eu não viro aquela rua que está ali me dando mole, que está ali toda feliz ali à minha disposição, se eu não faço aquilo, significa que eu vou ser multado, que isso vai me trazer um prejuízo. Mas não é aquela questão do certo e do errado. Lixo na rua. Felizmente muitos de nós já não jogamos mais lixos aleatoriamente na rua. Mas quantas pessoas jogam? E se a gente colocar uma multa bem alta para quem jogar? Se você jogar, você vai ser preso. A nossa cidade vai ficar um brinco. Agora a gente tira essa lei e ninguém mais precisa se preocupar com multa. Ih, vai ser uma lixeira. Essa é a questão. Então, a gente percebe o quê? Que quando você desenvolve o seu intelecto, nós temos capacidade de fazer julgamentos. Mas ainda assim, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar se eu vou agir daquela forma ou não. Se eu já atingir um determinado nível de moralidade, em que eu não faço porque eu sei que é errado, ótimo, eu já consegui evoluir muito. Mas ainda nós somos assim, eu faço certo quando eu sou recompensado, e eu não faço errado com medo de ser castigado. Isso é que acontece hoje com os animais. Você dá um biscoitinho para o cachorro quando ele senta, e dá uma palmadinha quando ele não faz. Você está na sua casa, o cachorro vem e faz xixi no tapete. O que você faz? Você dá uma bronca nele. Da próxima vez que ele pensar em fazer o xixi no tapete, ele vai dizer, opa, não posso fazer isso porque senão vou me bater. Mas e se ninguém falasse nada? Aquilo vai virar o banheiro dele. Assim somos nós ainda, infelizmente. Então dessa forma nós temos o quê? O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Conforme ele vai crescendo intelectualmente, ele vai se tornando mais responsável por aquilo que ele faz. E se tornando mais responsável, significa o quê? Que a sua capacidade de julgamento já está também mais desenvolvida. Kardec insiste na pergunta 780b. Ele diz assim: como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Certamente Kardec colocava ali, né, na sua realidade do século XIX, as guerras, as invasões que observava, né? Pegava ali aquela da Prússia, que se tornou a Alemanha no futuro, a Prússia invadindo a França, eles naquela loucura, naquela bagunça toda. De repente pegava a França, a própria França, durante a Revolução Francesa, ali coisa de 15 anos quase antes dele nascer, aquela coisa de guilhotinar todo mundo, e homens lúcidos, o iluminismo, a inteligência, a razão, homens tão cultos a ponto de revolucionarem toda a Europa e revolucionarem também a independência de todos os países da América. Homens que há muito tempo nós não vemos mais, que foram capazes de realizar aquilo que os iluministas realizaram. E de repente a gente vai lá e vê na praça pública coisa de 50 pessoas sendo guilhotinadas por dia. E então Kardec faz uma referência exatamente nisso. E nós trazemos para o nosso contexto atual. Hoje nós temos tecnologia, nós temos informação, nós temos intercâmbio. Temos tudo. Por que nós continuamos ainda fazendo guerras? Por que nós acreditamos que o nosso direito é maior do que o direito dos outros? E Kardec coloca, quer dizer, o inteligente, mas imoral nesse contexto. Os espíritos respondem: o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. O mal e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E olha que a gente está botando tempo nisso, hein? É aquele tempo de milênios, não é tempo de uma hora para outra, não. Aquilo que eu sou hoje, eu serei amanhã um pouco melhor. E pelo fato de eu estar persistindo numa filosofia, num estilo de vida que me proporciona esse tipo de crescimento, isso vai facilitar a minha evolução, o meu desenvolvimento. Mas eu não falo de mim, eu falo do mundo. Eu tenho a proposta de ser melhor. Eu tenho a proposta de ser melhor. E tendo a proposta de ser melhor, isso facilita o meu crescimento. Estava com Deus, Gô. Isso facilita o meu crescimento. Isso que é importante. Hermes perguntou se guilhotinado retorna com problema no laríngeo. Retorna com problema geral, né, Hermes? Não apenas isso. Nós temos ali as reencarnações de pessoas que nascem com deficiências respiratórias, deficiências na fala, deficiências motoras,
por causa de lesões que tiveram no passado. Imaginemos quando a gente fala na questão das energias, né, do perispírito lesionado. Temos várias situações ali. Questão 781, vamos lá. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Aí é um grande desafio, porque já que isso faz parte de uma lei natural, de uma lei do progresso, né, que é uma lei natural, que todos os seres vão se desenvolver, e todos os seres se desenvolvendo significa que a sociedade também vai se desenvolver. A sociedade é composta de células, que são as famílias. E essas células são compostas por microestruturas, que somos nós, os indivíduos. Então, conforme eu cresço, a sociedade cresce. Mas é possível que eu me impeça que haja esse desenvolvimento? Os espíritos respondem, não, mas pode entravá-la algumas vezes. Quando se fala sobre entravamento, impedimento, atrapalhar esse desenvolvimento, nós temos ali várias situações na história da humanidade que vemos ali que homens, buscando seus interesses pessoais, porque ele não tem noção daquela ideia assim de que eu vou travar o desenvolvimento da sociedade. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado assim, olha, eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer. Só que as escolhas que ele faz acabam gerando consequências para o ambiente onde ele se encontra. Então a gente tem, por exemplo, os períodos da história da humanidade, de evolução. Nós temos ali, por exemplo, a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na Idade Média, em especial, que terminou ali na Revolução Francesa e começou lá na queda de Constantinopla, no século IV, na Baixa Idade Média, lá naquele início, era chamado período das trevas. Por que isso tudo? Porque foi um período dominado pela Igreja Católica em especial, que impunha a sua forma de pensar, a sua forma de se conduzir a todos os indivíduos baseados no terror. Então só o nome, quando se fala em época, em período das trevas, já mostra que a humanidade passou um período de muita sombra, um período de muita escuridão. E essa escuridão diz respeito à ciência, à filosofia, à questão do seu desenvolvimento social. Então ali, de certa forma, os homens, fazendo ali as suas escolhas, criaram uma situação que acabou interrompendo o progresso natural da humanidade. A ciência ficou adormecida durante muito tempo. Somente com o Renascimento, ali no século XVI, e com a reforma religiosa, que isso foi quebrado. Os renascentistas que estimularam a arte, a ciência, como Galileu, como Copérnico, como tantos outros que se manifestavam naquela época, tivemos ali Michelangelo, tivemos Da Vinci, esses e tantos outros seres, outros espíritos que reencarnaram naquela época, quebraram esse ciclo, dizendo assim, não, pera lá, a ciência é a ciência não tem nada a ver com religião. E passados ali 2, 3 séculos, chegando ali na Revolução Francesa, no Iluminismo, nós tivemos uma mudança completa. Quer dizer, depois de 2, 3 séculos emperrados naquela crença ilusória, naquela crença infundada, naquele terror, a humanidade deu continuidade a esse ciclo. Então o homem pode, de certa forma, interromper. A gente lembra Napoleão, que embora tivesse uma proposta reencarnatória, o irmão X fala sobre isso, uma proposta reencarnatória de modificar o sistema administrativo da Europa, tirando aquela monarquia absolutista e trazendo ali a liberdade, a democracia, o pensamento livre do homem, ele foi tomado por uma ambição muito grande que queria transformar a Europa toda numa grande França. E toda vez que o homem entra em conflito contra o seu semelhante, em período de guerra, o homem para, a sociedade para de evoluir. Porque você não tem mais tempo de pensar nas coisas, você tem que se preocupar com a sua sobrevivência. Naquele período é matar ou morrer, você passar frio ou passar fome, você tem onde se esconder ou você correr. Ninguém fica mais filosofando. E esse foi, por exemplo, um dos grandes empecilhos do desenvolvimento do espiritismo na França naquele período. Kardec, por exemplo, no meio do século XIX, trouxe a filosofia espírita. Desencarnou em 1869. Outros pensadores vieram para desenvolver o pensamento inicial. Leon Denis chegou e trouxe tudo mais. De repente, chega em 1914 a Primeira Guerra Mundial. Ninguém mais tem tempo de fazer centro espírita, ninguém tem tempo de fazer nada, eles precisam apenas sobreviver. E isso é, sem dúvida nenhuma, um grande obstáculo para o desenvolvimento da sociedade. A gente não consegue viver em período de guerra.
Felizmente, muitos de nós aqui, eu acho que só o Hermes, que teve experiência de guerra, né, Hermes, que viveu a Revolução, no caso a parte no Brasil, né, na década de 60, a ditadura militar, que percebeu que naquele período de ditadura militar o Brasil parou de se desenvolver. Em termos de moralidade, em termos de sociedade, porque todo mundo vivia com medo. Eu nasci em 69, peguei a ditadura, mas não lembro nada. Mas o Hermes chegou a acompanhar, como sendo militar, inclusive. Quer dizer, eu era militar, vivia na época da ditadura militar e sabia exatamente o que era a sociedade se desenvolver num regime como aquele. E esse foi um grande problema. Na Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos também aquele período bastante crítico, o mundo, de um modo geral, parou de se desenvolver. Focava apenas onde? Na guerra. Você tinha que produzir equipamentos, produzir armamento, você tinha que fugir, você tinha que se virar para poder sobreviver. Como é que você vai ter tempo de pensar, não, porque eu sou um espírito imortal, porque eu preciso desenvolver uma filosofia? Corre, meu filho, corre porque você vai morrer. Então surgiram várias situações aqui no nosso mundo que acabaram, de fato, atrasando, de certa forma, esse desenvolvimento moral da sociedade. Mas que trouxeram, por outro lado, alguns outros benefícios, por pior que sejam. O soldado colocou, por exemplo, né, como a guerra entrou outra lei, a lei de destruição, mostrando que essa é necessária. Porque até mesmo a guerra, depois que o homem passa por esses períodos de grandes tragédias, de grande sofrimento, ele mesmo opta em viver diferente. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a primeira coisa que eles fizeram foi: vamos criar uma organização que evite que isso volte a acontecer. Chegou então a Organização das Nações Unidas. E ali então todas as pessoas passaram a conversar, criaram leis, criaram direitos. Mas por que o homem simplesmente não criou essas leis antes de começar a guerra? Porque ele não estava afim. Ele não queria ir, pronto. Leon Denis falava naquele livro A Guerra e a Espiritualidade, se não me engano, que eu sempre esqueço o nome desse bendito livro, que ele dizia, porque Leon Denis viveu durante o período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nesses 4 anos de guerra, ele dizia assim, que a França, antes de chegar à guerra, estava tão acomodada nos seus vícios, da sensualidade, da futilidade, da desigualdade social, que era a consequência da indiferença do homem pelo homem, que de repente chegou a guerra, estourou, a França toda se mobilizou para poder defender o seu patrimônio e defender os seus direitos. Então, quando o homem se acomoda, surgem estímulos que fazem com que ele cresça. E na história da humanidade nós tivemos várias situações que foram assim. Várias. Mas cada vez que o homem entrava em conflito, alimentando o seu próprio egoísmo, ele de certa forma interrompia o seu crescimento. Para a gente poder ter uma ideia, vocês querem ver? Uma coisa bem prática e bem simples. O ano letivo, aqui no Brasil, começa normalmente no final de fevereiro. Para algumas escolas, no começo de fevereiro. E aí então ele vai até julho, quando ele entra em férias. Aí quando chega em agosto ele volta e vai até dezembro. Esse é o nosso ano letivo. As crianças vão para a escola e passam o ano todo aprendendo. Vamos supor que exista, perto de uma escola, uma guerra de tráfico de drogas. De traficantes de drogas. Tiro para todo lado, polícia pacificadora, homens do exército, da Força Nacional. As crianças não vão para a escola, porque elas precisam se proteger. O que aconteceu com o ano letivo delas? Foi altamente comprometido. Se isso acontece num exemplo simples de uma escola, o comércio fechou, as pessoas pararam de vender, produtos estragaram, tiveram prejuízo, psicologicamente foram afetadas por aquele momento, por aquele evento. E isso é coisa que acontece de 1 a 2 semanas. Imaginemos uma guerra que dura 6 anos. Como nós já tivemos, Guerra dos 100 anos, tivemos na história da humanidade, que na verdade foi de 101 anos, né? Então temos ali essas guerras, esses conflitos, esses interesses egoístas que fazem, de certa forma, ainda que inconsciente, conforme a pergunta de Kardec aqui, é permitido o homem deter a marcha do projeto, do progresso? Não, mas pode entravá-la algumas vezes. São esses atrasos, esses entraves que ele acaba provocando pelos seus interesses pessoais. Mas chega um momento que é igual uma represa. Uma represa que acidentalmente começa a reter o ciclo de um rio, aquela água vai enchendo, 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 chega uma hora que ela arrebenta. E quando arrebenta, vem grandes transformações, e nós passamos por essas grandes transformações. Que se nós não fazemos, a própria determinação divina faz com que isso aconteça. Basta a gente ter uma ideia. Na Europa, no século XIV,
ali por volta de 1347 a 1349, nós tivemos a chamada peste negra, ou a peste bubônica para alguns estudiosos, porque eles não conseguiram ainda determinar de fato se foi uma peste bubônica, né? Que era uma bactéria que inflamava os bulbos, que fazia parte do nosso sistema linfático, e esses bulbos ficavam negros, inchavam e estouravam, as pessoas morriam. Quase metade da Europa foi dizimada naquele período. Foi a primeira grande hecatombe biológica que aconteceu na história da humanidade. Depois daquilo tudo, houve um impulso tremendo, porque o homem começou a mudar a sua conduta, socialmente ele se transformou, intelectualmente, biologicamente, cientificamente ele teve uma grande transformação. Porque até então ele vivia apenas confortável ali naquela sua vidinha medíocre, sem dar um passo maior do que poderia dar. E aí então vem um estímulo exterior que o força a essa mudança. Então mostra para nós aqui que o homem não pode deter, mas ele pode algumas vezes atrapalhar. O soldado colocou, vocês perceberam que as doenças atuais não têm o mesmo impacto de tempos passados? É fruto da tecnologia, né, soldado? Felizmente o homem conseguiu se estruturar de tal forma para deter isso tudo, mas nós já tivemos algumas epidemias, como gripes, como ebola, como epidemias dos animais, né? Então acontecem ainda algumas coisas, mas o homem rapidamente age, porque ele já tem essa capacidade. Mas percebe que ele já não se torna indiferente quando isso acontece. Rapidamente é uma grande mobilização. Exatamente, né? O conhecimento avançado, tecnologia moderna, valores, porque o homem sabe, né? Grande abraço, Balk. Sabe que o conhecimento que ele adquiriu pode ser utilizado para o bem da humanidade. Então a gente está assim evoluindo, certamente que sim. Deixa eu ver mais aqui que a gente colocou. Tem um trecho longo aqui agora que a gente não vai nem então... Obrigado, Betinho. Que a gente nem vai seguir porque já está na nossa hora aqui de parar. Então a gente viu assim que o homem pode entravá-la algumas vezes, não porque ele olhou para o céu e falou assim, quer saber, Deus, eu vou atrapalhar os seus planos. Ele inconscientemente, seus semelhantes, com interesses comuns, vão se juntando, e de repente criaram esse obstáculo. Mas depois, com o tempo vai passando, a gente vai se desenvolvendo. Imaginemos se não houvesse essa força invisível que nos impulsionasse para esse crescimento, nós estaríamos ainda na Idade das Trevas. A Idade Média ainda seria o nosso presente. Viveremos com medo da Inquisição, com medo das cruzes, com medo de julgamento, ainda vivendo em barracos, simplesmente porque temos medo de viver. Mas aí então o homem, naturalmente, pelo processo reencarnatório, ele vai promovendo essas transformações, porque não apenas aquele que errou reencarna, mas aqueles que têm um conhecimento maior também reencarnam. E aí então ele vai influenciando positivamente seus semelhantes, trazendo para nós esse impulso para o nosso crescimento. Hoje, como é que nós analisaríamos hoje a nossa sociedade? Ela está se influindo bem ou ela está emperrada? Eu vejo que espiritualmente nós estamos ainda vivendo uma fase bastante difícil, porque as religiões tradicionais, dogmáticas, têm uma força muito grande, uma influência muito grande, que está fazendo que um homem... Não, eu falo de modo geral, soldado, de modo geral, no mundo, no planeta. Nós podemos pegar como referência também o Brasil, não tem problema. Mas você pega no mundo, a gente tem ali, por exemplo, o islamismo crescendo muito, o cristianismo dogmático ainda muito presente. As pessoas, em vez de abrir os olhos e começar a ver ter uma visão diferente a respeito de si mesmo, eles continuam ainda vivendo seguindo aquele mesmo ritmo de séculos passados. O islamismo vivendo como se fosse no século VII, quando foi fundado. O cristianismo ainda seguindo dogmas, seguindo instruções de 2.000, 3.000 anos no passado. Então, espiritualmente, eu vejo que a gente está, assim, de certa forma, estagnado. E algumas doutrinas estão tentando quebrar essas barreiras e, felizmente, têm conseguido. Mas não com tanta velocidade como nós gostaríamos que acontecesse. E, infelizmente, essa mudança moral do indivíduo depende também da sua consciência espiritual. Se a consciência espiritual está emperrada, de certa forma, moralmente, ela também fica. Porque ela não consegue sair daquela mesmice. Felizmente, essa mesmice é melhor do que a do passado, não tem dúvida. Mas nós poderíamos crescer com muito mais rapidez se tivéssemos um esclarecimento maior. Tecnologicamente, estamos avançando a vento em popa. Socialmente, estamos ali também crescendo, apesar de alguns conflitos fronteiriços que a gente encontra por aí. Moralmente, eu acredito que ainda poderia ser melhor. A gente ainda está se arrastando um pouquinho, demorando um pouquinho mais para perceber coisas. A indiferença do mundo, os conflitos territoriais,
os conflitos do homem querendo satisfazer as suas próprias ambições dentro das famílias, dentro dos relacionamentos, dentro das empresas. Então a gente está indo um pouco estagnado, mas essas hecatombes, essas mudanças climáticas, esses abalos sísmicos que têm acontecido pelo mundo, têm nos dado uma chacoalhada. Eu estou confortavelmente quietinho lá na minha vida, de repente eu ligo a televisão e vejo que 100 pessoas morreram, 100 mil pessoas morreram. Rapidamente eu começo a me mobilizar. E essa fase de transformação que o nosso mundo está vivendo hoje, essa fase de mudança do nosso mundo para um mundo melhor, está sendo acelerada exatamente por esses estímulos, por essas provocações. Agora, quanto tempo isso vai durar? Vai depender da nossa resistência e da nossa vontade. Esse que é o mais importante. Meus amigos, fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje, paramos então aqui na questão 782, depois a gente vai um pouquinho mais para frente, e voltamos em seguida. Né? A Safra colocou, bom dia Safra, penso que o aspecto difícil entra no que se refere aos influentes externos que dinamizam de modo mais intenso a necessidade de uma adaptação às mudanças, e a principal é o universo íntimo. Né? Mas eu acho que o homem ainda, Safra, a gente está com uma certa dificuldade de fazer essa visão interior. No início do nosso trabalho, você chegou agora, você não pegou, mas a gente falava assim, qual é o sonho do homem? Qual é o modo de ser feliz do homem? É ainda satisfazer as suas ambições, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ser reconhecido, ele quer ser importante. Trabalhar assim aquela humildade, fazer aquela introspecção de valor, mudança de valores e tudo mais, é algo que ainda fica muito, muito localizado em pequenos grupos que têm essa proposta. Mas de um modo geral, até nós que temos essa visão de, não, porque eu sou um espírito imortal, porque eu quero melhorar e tudo mais, nós somos estimulados por esses fatores externos que a gente não consegue resistir. Que espírita que não quer ganhar na loteria? Fala pra mim. Que espírita que não quer ter uma vida confortável, rica? Não que ele seja egoísta, mas ele quer esse conforto. E esse conforto faz parte da natureza humana. Então nós buscamos esse conforto e um pouquinho mais, se puder. E é esse pouquinho mais que faz a diferença. Que espírita que não quer ter uma profissão reconhecida? Somente se for missionário, porque o missionário sabe que ele não precisa disso. Mas para nós que somos seres mortais, poxa, imagina. Que criança que não gostaria de ser um jogador de futebol, ganhando uma fortuna e sendo premiado por aí? É exatamente esse pensamento que nós temos ainda disseminado no nosso mundo hoje. Então, quando ele tiver consciência que esse universo íntimo é o que deve ser trabalhado de fato, as próprias filosofias, as próprias religiões vão se modificar. Até porque as próprias religiões, naquela doutrina da prosperidade que tanto pregam, trazem para nós o seguinte: conversa com Deus que Ele vai te dar a tua casa. Conversa com Deus que Ele vai te dar um emprego melhor. Não é assim, conversa com Deus para você ser uma pessoa mais humilde. É conversa para você ser rico. E aí você paga por isso. Então as religiões hoje que são dominantes trazem esse pensamento de que a felicidade está relacionada com conforto. E você trabalha em função desse conforto. Então nós precisamos aí ter paciência e promover essa mudança primeiro em nós, depois influenciar as pessoas e tudo mais.